Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Socorro e eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho cujo o tema é Europa após o Congresso de Viena, Ideias Socialistas. A minha parte foi Sistema Político e Econômico, baseado na igualdade. O socialismo é uma doutrina política e econômica que nasceu no final do século XVIII e início do século XIX, no contexto da primeira Revolução Industrial, em oposição ao capitalismo e ao liberalismo, caracterizado pela ideia de transformação da sociedade por meio da distribuição equilibrada de riquezas e de propriedades. O socialismo tem como base o princípio da igualdade. O final do século XVIII, na Europa, foi marcado por uma série de transformações em diferentes esferas da sociedade. Essas mudanças, possibilitadas pela Revolução Industrial, modificaram a economia de países europeus e causou inúmeras transformações sociais. Neste contexto, surgiu a produção fabril, que modificou os meios de produção, instalando uma nova fase do capitalismo. Essas mudanças causaram a segregação da sociedade, de modo que as cidades foram divididas de acordo com as classes sociais. De um lado, nas áreas nobres estava a classe burguesa, detentora da riqueza produzida pelo proletariado pobre. E de outro lado, às margens da área urbana, onde predominava a miséria, estavam os trabalhadores submetidos às duras condições de trabalho. Com o avanço do capitalismo e o rápido aumento da miséria, alguns intelectuais e movimentos políticos procuraram alternativas a fim de melhorar o cenário social. A partir de então, algumas teorias socialistas foram criadas por intelectuais que buscavam respostas para os problemas sociais da época. O objetivo era encontrar um caminho para organizar a sociedade de forma mais igualitária. Os primeiros pensadores a desenvolver teorias sobre o socialismo foram Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Juntos, eles formaram a corrente conhecida como socialismo utópico. Mais tarde, alemães Friedrich Engels e Karl Marx criaram o socialismo científico, corrente socialista que ficou conhecida em todo o mundo. Olá, meu nome é Bianca, eu vou falar hoje um pouco sobre socialismo utópico. Socialismo utópico. O socialismo utópico foi a primeira corrente socialista desenvolvida no contexto da primeira Revolução Industrial. Os socialistas utópicos Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier acreditavam que o sistema socialista deveria se instalar de forma branda e gradativa. Eles acreditavam que a indústria era o caminho para o desenvolvimento econômico, o que levaria à melhoria de vida das pessoas. As formulações dos utópicos eram modelos ideais de sociedade. Eles acreditavam nas construções de uma sociedade ideal, onde os meios pacíficos e a boa vontade da burguesia resolviam os problemas da sociedade. Para Saint-Simon, a classe burguesa precisava entender que a melhoria nas condições de vida dos trabalhadores, consequentemente, geraria a melhoria em suas condições. Por isso, ele defendia que as instituições deveriam buscar a melhoria intelectual, moral e física das classes mais pobres através do processo industrial e científico. Diferente de outros teóricos do socialismo, Saint-Simon não pregava o fim da propriedade privada e nem a revolução, mas em favorecimento à interferência do Estado sobre a economia. Outro teórico dessa corrente foi Charles Fourier. Ele seguia a criação de sociedades com comunidades independentes, onde todos viveriam felizes, ainda que dentro da sociedade capitalista. No entanto, nunca conseguiu colocar sua teoria em prática. Nessas comunidades, as pessoas viveriam isoladas na sociedade, mas não buscariam a igualdade absoluta. Elas não dependeriam do capital privado. Haveria incentivo à eficácia industrial. E, embora existisse diferença de renda, esse rendimento não seria tão diferentes. Assim como Fourier, Robert Owen também idealizou a criação de comunidades independentes dentro de uma sociedade maior. Nas comunidades propostas por Owen, a moeda de troca seria a hora de trabalho. Nela,
os empregados eram pagos com salários maior e trabalhavam menos horas. Além disso, Owen sustentava os trabalhadores durante crises econômicas. Diferente de Fourier, as comunidades de Owen visavam a igualdade absoluta, no qual a maior parte do dinheiro dos lucros eram aplicados na maioria da comunidade e sociais recebiam um valor limitado de lucro. Embora tenham conseguido colocar sua sociedade em prática, logo elas fracassaram, pois só funcionava sob a supervisão de Owen. Meu nome é Caio e vou falar sobre o socialismo científico. O socialismo científico foi criado por Karl Marx e Friedrich Engels. Essa corrente socialista ficou conhecida também como marxismo e tinha como base a análise crítica e científica do capitalismo. Desenvolvida no século XIX, ele se pautava em uma análise histórica e científica do capitalismo, com o objetivo era entender o capitalismo em suas origens. O fundamento teórico socialista científicos era a luta de classes, a revolução proletária, o materialismo dialético e histórico, a teoria da evolução socialista e a doutrina de mais-valia. Para eles, o capitalismo se tornaria ultrapassado e chegaria ao fim. O entendimento dos marxistas era o de que a sociedade se dividia em duas: os opressores, proprietários privados do capital, donos dos meios de produção, e os oprimidos, assalariados sem posses que dispunham apenas de sua força de trabalho. Os pensadores da corrente socialista científica defendiam que as melhores condições de trabalho e de vida só seriam possíveis com a luta armada através da revolução do proletariado. Eles acreditavam que se a classe trabalhadora chegasse ao poder, acabaria com as desigualdades e extinguiria as classes sociais, tornando a sociedade igualitária. Para Karl Marx, a luta de classes era responsável pela realidade social e a disputa entre as classes resultaria no socialismo, através de uma revolução do proletariado. Desse modo, ele acreditava que haveria a transição do capitalismo para um novo modelo de sociedade no qual não haveria classes sociais hierárquicas. Além de defender a extinção de classes, o socialismo científico pregava a socialização dos meios de produção, a abolição de propriedade privada e controle do Estado sobre a divisão igualitária da renda, o controle do Estado sobre todos os setores econômicos. Oi, eu sou a Evelyn e eu vou falar um pouco sobre as nações que adotaram o sistema socialista. Desde o século XX, houve algumas tentativas de implementação do regime socialista em diferentes nações do mundo. Atualmente, algumas nações que se autodeclaram socialistas, embora muitas delas recebam a influência do sistema capitalista e seus sistemas, sobretudo na esfera econômica. A expressão utilizada para denominar o modelo implantado nas nações que adotaram o modelo socialista, preconizando a titularidade pública dos meios de produção, é socialismo real. Alguns países que adotaram o modelo socialista são China, Cuba, Coreia do Norte e Vietnã.